Quero cumprimentar você que assiste a mais este momento de meditação proporcionado pela Igreja Presbiteriana de Jundiaí, Palavra do Dia. E eu gostaria de falar contigo nesse instante acerca de uma maneira que o apóstolo Paulo entendeu que foi bom ter vivido. Muitos de nós estão começando a vida. Outros já estão na metade da caminhada e outros já estão mais para o fim dessa existência humana, não é verdade? Então, quando Paulo escreve a um dos seus amigos, a Timóteo, ele já está no fim da sua vida, ele consegue olhar para trás, né? Porque a gente olha para a nossa vida. Quando nós somos jovenzinhos, nós olhamos para a nossa vida e ela está pela frente, imaginamos nós, né? Quando nós temos uma meia-idade, parece que a gente está fazendo as coisas mais voltadas ao nosso presente. E quando a gente já está perto da hora de descansar, a gente tem uma condição melhor de fazer uma análise das coisas que já ocorreram na nossa vida, não é? Pois bem, Paulo está fazendo esta análise, uma análise séria, uma análise profunda, uma análise que diz respeito às suas práticas. E o texto é este, muito conhecido de todos nós. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo está instruindo o seu amigo a olhar para a vida de uma maneira missionária. Paulo gostaria que Timóteo também enfrentasse um bom combate. Por quê? Porque todo seguidor de Jesus Cristo, ele precisa renunciar a muitas coisas. O bom seguidor de Cristo renuncia às más coisas da vida. Bom seguidor de Jesus Cristo consegue renunciar às más coisas e opções da vida. Foi por isso que Jesus disse: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, seja um seguidor. Quando o Senhor Jesus disse isso, ele estava atraindo gente para andar com ele. É o que Paulo quer dizer. Todos aqueles que se posicionarem do lado de Jesus, certamente entrarão em guerra com o mundo, certamente entrarão em guerra com os sistemas, certamente terão de se posicionar contra éticas duvidosas, moralidades estranhas, certamente terão de se posicionar por uma vida de santidade em oposição à dissolução. Paulo entendeu isso, olhou para trás e disse: no combate que eu tive de combater, eu combati, eu me posicionei. Paulo usa essa figura muitas vezes, a de um bom soldado, né? Eu quero desafiar você, no bom sentido, lhe convidar com carinho a pensar na sua luta. A minha e a sua luta tem sido luta de um soldado de Cristo. Ao amanhecer, diante de mais um dia da nossa vida, quem é que se levanta? Se levanta um homem apenas para cumprir seu dever ou se levanta um soldado de Cristo? Quero te convidar a ser arregimentado neste grande batalhão que o nosso general trabalha arduamente. Sejamos soldados do nosso general, combatamos o bom combate, como Paulo um dia combateu. Mas Paulo usa uma outra figura também. Além da figura do soldado, Paulo usa a figura do atleta. E o atleta precisa completar o seu ciclo. Então, um time de futebol, ele precisa fazer o máximo que ele puder dentro dos minutos que ele tem para jogar futebol, não é mesmo? Aquele que compete em salto de altura, ele vai sempre colocando a vara quanto mais alto e ele vai indo contra seus próprios limites até que ele consegue superar. Nós acabamos de ter as Olimpíadas aqui no Brasil e nós vimos isso. Superação, por exemplo, no futebol, nos tornamos campeões olímpicos.
superação no salto em altura, somos campeões olímpicos, nosso atleta brasileiro é campeão olímpico e muitos outros, isso no judô, isso no boxe, isso na canoagem, em muitos lugares. Pois é, essa figura do atleta Paulo usa porque neste tempo nós temos também as Olimpíadas da região e Atenas, a Grécia, né, é a capital mundial dos Jogos Olímpicos, foi lá que nasceu e o atleta é aquele que precisa completar o seu propósito. Então tem os maratonistas, um maratonista, quando ele começa a sua corrida, você já percebeu como um maratonista começa a sua corrida? Ele não começa a toda velocidade, começa devagar, mas ele segue e ele persevera. E o que ele precisa é da resistência para chegar ao final, os mais de 42 quilômetros. Não é a velocidade, é a constância e a resistência. Então, olha o desafio para os cristãos. O desafio para quem quer ser um seguidor de Jesus Cristo, como foi Paulo, completar a carreira, ir até o fim, lutar contra o seu cansaço, lutar contra o desgaste, lutar contra as dores. Imagina músculo após músculo doendo cada vez mais, a sola do pé queimando, o suor correndo pelo rosto. Imagine a sede, o corpo se desidratando, mas ele persiste, ele vai até o fim. É por isso que o autor aos Hebreus diz: corramos a carreira que nos está proposta, olhando para o autor da fé, olhando firmemente para ele, olhando para Jesus Cristo. Então Paulo usa duas figuras para nos lembrar que a nossa vida pode ser um combate e que o bom combate é saudável, porque depois do bom combate surge a expressão como resultado, um bom soldado de Cristo. Porque depois da maratona, depois da agonia da maratona, porque a palavra maratona, a palavra grega para maratona é agonia. Então imagine você como é um atleta depois de 42 quilômetros de corrida, não é mesmo? Pois bem, como está então um atleta, um soldado, depois de todo este esforço? Paulo fala dele mesmo. Ele diz: eu me esforcei assim, eu andei assim, eu batalhei assim, eu corri assim, eu lutei assim. Por quê? Porque quando olho para mim agora, vejo que a fé está aqui, a fé está guardada. O que faz um homem ser um bom soldado, um bom atleta de Cristo é a sua fé. Então eu quero lhe perguntar, como está a sua fé? A sua fé é a fé no Senhor Jesus Cristo. A sua vida está entregue totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Pois saiba que se a sua fé estiver aí com você agora, você tem tudo para ser um bom soldado, um bom atleta de Cristo. Se você tiver fé no seu coração para renunciar a você mesmo, às impiedades e às paixões mundanas, se você tiver aí no seu coração a fé suficiente para esperar no seu Redentor, no seu Salvador, você já é um vencedor, porque Ele lhe fez um vencedor. É bom ou não é? É muito bom. Então eu quero me alegrar com você nesse dia. Quero me alegrar em você que já deu os passos na sua vida para olhar para trás e perceber: andei com o Senhor, lutei, batalhei, testemunhei, corri, completei essa carreira, a fé está aqui guardada. Quero me regozijar com você, cristão maduro, mas quero incentivar principalmente você, cristão jovem. A teologia reformada está invadindo as redes sociais, os smartphones, as redes, os computadores, e eu sei que ela está chegando até você, jovem. Conheça Jesus Cristo, seja um soldado de Jesus Cristo na sua pouca idade. Olhe para a vida com esperança, seja um corredor, seja um vitorioso. Olhe para o futuro com fé e seja um homem, uma mulher digna de Jesus Cristo. Você será um vencedor.
Você fará a diferença por onde você passar, porque Jesus Cristo resplandecerá na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus lhe conduza, que Deus lhe sustente. Se você precisar de ajuda, procure em Jundiaí, a Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Certamente você terá uma palavra de acompanhamento. Se você mora na Grande São Paulo, conheça a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Se você mora por este Brasil afora, conheça uma igreja genuinamente reformada. Gente que vai tomar você pela mão, respeitar você, mas conduzir você para um caminho digno de um filho de Deus na sua geração. Sou Sérgio Lima, quero deixar um grande abraço para você, em nome de Jesus. Amém.